Oi, Lauro, como é que está? Quanto tempo, hein, Lauro? Satisfação revê-lo por aqui. Domingo, abri essa live aqui aleatoriamente para até mesmo para rever alguns amigos e é muito bom tê-lo aqui. Vou falar um pouquinho hoje sobre essa desconexão que está havendo, essa despersonalização que nós temos vivido. Me dá um aceno aí, Lauro, se você está me ouvindo bem. Carlos Magno, acha só pessoas ilustres hoje aqui. Nós temos o Paulo Milhomem, o Carlos Magno e hoje o nosso médico e nosso poeta. Nosso poeta tem até um. Acho que aqui. Cadê seu livro? Tem os livros do. Deixa eu ver aqui na outra parte aqui, Carlos Magno. Seus livros estão aqui. Os livros do Carlos Magno. É na outra parte da minha biblioteca. Mas geralmente eu os tenho bem próximos, porque é uma obra. Ah, está aqui. Um deles está aqui. Um dos livros do Carlos Magno. Conhece esse livro, Carlos Magno? É. Guaibipará Caramuru. Das areias às estrelas. Tem bem próximo aqui. E eu tenho autografado, onde ele gentilmente, por um ato, uma generosidade de bondade, ele me chama de poeta aqui. Nossa, que coisa boa. E nesse livro, no autógrafo, eu recebo aqui dele um fraterno abraço. Regina, bom dia. Pessoal, é muito bom, né? Nós podemos, pelo menos, estarmos um pouco mais próximos, mesmo que seja de forma digital. Eu imagino que o propósito do mundo digital seja justamente esse de nos aproximar quando nós não podemos fazê-lo presencialmente ou pela distância, ou por alguns eventos da própria vida. Nós não vamos gerar assim um conceito ideal quanto à presença do homem, mas é necessário que nós consideremos que essa conexão ela é fundamental, essa conexão que nós fazemos hoje. Nós estamos vivendo um momento de despersonalização, de despessoalização, essas conexões com as nossas emoções, essa dificuldade que as pessoas têm tido, Regina, interpretar, em perceber, sabe? E essas dificuldades quanto ao interpretar e ao perceber aquilo que realmente nos é próprio, nos é importante, e quando nós o fazemos, quando as pessoas não fazem com calma, elas acabam entrando num contexto de erros de interpretação. E daí nascem todos os conflitos que têm afastado as pessoas. As pessoas se apegam mais às bandeiras, as pessoas se apegam mais às ideologias, criam ídolos e distanciam-se do grande ídolo que cada um deve ser de si mesmo. Cada um deve ter um contexto de liderança, deve ser apaixonado por si. Isso não é narcisismo. A grande interpretação, o grande erro da interpretação do narcisismo é imaginar que você não pode ser apaixonado por si. Apaixone-se pela sua vida, apaixone-se por si, apaixone-se pelas conexões que você pode gerar dentro da sua própria vida, sabendo a importância do propósito que deve ter quanto a construir, a consolidar algo que parece tão distante,
E o Mastercard não proporciona a possibilidade da felicidade. Você pode todas as coisas, com o Mastercard você pode todas as coisas. Não, não pode todas as coisas. Mas com a sua reconexão, com a conexão que você estabelece, sabe? Nós devemos manter por nós mesmos uma carícia essencial. Se nós não mantivermos por nós mesmos uma carícia essencial, nós estamos nos afastando continuamente do propósito que tem, quanto à importância que é ser humano num contexto de inteligências artificiais, superficialidades, interpretações rápidas, conceitos rasos, de soluções por causa de bandeiras, bandeiras. Ora, então eu penso que nós precisamos parar de negociar sentimentos ou sensações. As pessoas estão muito ávidas a lidar com negociando sentimentos e sensações, as percepções próprias, trocando-as por algo que o mundo aí fora possa oferecer. Como é que você pode interpretar o que o mundo pode oferecer aí fora se você mal conhece o que você oferece para si mesmo? Se você é sedento de si. E quando nós nos tornamos sedentos de nós mesmos, nós vamos buscar aonde esse preenchimento, onde nós vamos buscar esse contato, essa conexão, esse envolvimento tão gostoso que é o envolvimento com a sua vida, com a sua emoção, com seus conflitos, a reedição do seu filme do filme do inconsciente. Como é que você vai reeditar o seu filme do inconsciente? Porque enquanto você não trouxer para a consciência o que é inconsciente, você vai chamar tudo de destino. Então você vai culpar o destino, vai estabelecer uma conexão, sempre responsabilizando o destino por aquilo que você não quis ou não pôde, ou por estar desconectado demais, teve dificuldade de perceber e interpretar para a sua vida. E aí passa a ter aquele sentimento de inadequação, aquela percepção distorcida da realidade quanto às suas emoções. Nosso sistema límbico está bombardeado. A nossa amígdala cerebral está entrando no estresse oxidativo. Nós temos que entender que aqui dentro nós temos todo um processo de regulação neuroemocional. E é justamente esse entrar para dentro de si que nos faz importantes. Eu estava lendo um artigo do Dennis Birman, é um neurologista que tem aí, e ele falando justamente dessa alteração da concepção que nós temos quanto à necessidade do descanso. Parece que nós não descansamos, estamos o dia inteiro elas estão entrando numa
Eu acredito que vocês todos estejam me ouvindo um pouco melhor agora. Acredito que eu não vá precisar desse microfone. Vou deixá-lo de lado. Olha, isso é percepção. É alguém que falou, olha, alguma coisa está acontecendo. Ao perceber, para me conectar com vocês de forma melhor, vou guardá-lo na caixinha. Tem tudo bem organizadinho aqui. Isso não é toque, porque se você hoje em dia tem tudo bem organizado, você tem um livrinho aqui. Cadê o meu DSM? Ah, nem sei onde é que anda meu DSM. Tem um DSM, tá bem aqui, ó. Tem o DSM, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que pode dizer para você, pode te dar aí um diagnóstico de toque. Mas fiquem tranquilos, nem tudo é diagnóstico. A sua vida não se encerra por um diagnóstico. Um diagnóstico não define a sua história. Então, quando nós estávamos falando, nós temos que retomar esse sentido, sabe, da conexão e do conhecimento quanto ao que se passa conosco. Desde das primeiras conexões, das sinapses, é importantíssimo que nós estejamos conscientes. Porque se nós não tivermos essa interpretação do nosso inconsciente, o Jung falava isso, nós vamos chamar tudo de destino. A partir do momento que o seu inconsciente começa a prevalecer sobre a sua vida, você fala, é destino. É destino, não é destino. É ausência da percepção. É a ausência da percepção, é o sentimento de inadequação, é a dificuldade em interpretar e a disponibilidade justamente pela sensibilidade excessiva que nos leva aos conflitos com os outros. Então, aonde é que estão os nossos propósitos? Aonde estão os propósitos das nossas vidas? Aonde estão os propósitos das nossas vidas? O que nós temos feito verdadeiramente com a nossa vida? Nós estamos colocando a nossa vida num balcão de negociação. Nós estamos colocando os nossos sentimentos num balcão de negociação e para que possamos ser aceitos, tudo tem sido válido. Nós estamos abrindo mão das nossas histórias justamente para aceitar as histórias dos outros. E até quando nós vamos ter que aceitar as histórias que não são nossas? Histórias que estão muito distantes da nossa realidade. Nós abrimos mão dessa realidade e chamamos isso de paixão, de amor. Nós nos apaixonamos muito fácil hoje. As pessoas entraram num ciclo de enamoramento, não é pela vida, mas é pela necessidade e pelo medo que elas têm da própria solidão. A solidão é imprescindível. Os nossos pais têm a tendência, naturalmente, em partir primeiro. Os nossos amigos trocam de amigos. Os nossos amores também, amores trocam de amores. Os nossos filhos crescem e vão embora. E nós, aonde ficamos? Se nós não soubermos lidar com a solidão, quem nós seremos nesse contexto em não saber lidar com a solidão? Um abraço, Carlos. Até a próxima. Obrigado pela presença. Onde é que nós ficamos? É isso que você tem que parar para pensar. Então, quando você para e pensa onde eu vou ficar na minha história, você vai definir o seu destino. E já não é mais destino. Aí já torna-se uma escolha. Já não é mais inconsciente, é consciente. É tomar parte de si e saber que, para que você possa ser íntimo de si mesmo, primeiro você precisa desenvolver uma identidade. Qual a identidade que você tem desenvolvido com a sua vida? Você já parou para pensar como é que você tem sido íntimo de si mesmo? E quando você para, você pensa o quanto talvez você esteja sendo ausente das suas conexões, ausente do respeito a si, ausente no carinho e na atenção que você tanto merece
e que tanto investe nos outros. Então talvez seja a hora em você pensar, sabe, nessa responsabilidade consciente, nesse desafio diário, em em ter registros emocionais onde você possa identificar ali emoções, mensagens emocionais que o seu inconsciente a todo tempo tem enviado para si. Fazer um escaneamento emocional da sua vida, nomeando as suas emoções. Você já parou para dar nome para suas emoções? Parou para entender o quanto elas podem ser importantes e o quanto talvez nem tenham tanta importância assim? E talvez aquilo que não tenha tanta importância assim esteja prendendo-o a algo que distorce completamente a sua conexão com o mundo. Então é hora de parar de pensar. E foi por isso que eu entrei nessa live aqui aleatória, esse dia de domingo, ensolarado, gostoso, para que nós pudéssemos rapidamente discorrer um pouco sobre isso e convidá-los também a conhecer o nosso método, que chama-se MF Mindfulness. Quando o pessoal fala MF, meu nome é Marcos Fleury, né? São as suas iniciais? Pode ser também, mas o que é na verdade chama-se Mindfulness, Mind Control. Atenção plena e controle mental. O que nos falta hoje é atenção plena. Atenção plena quanto aos nossos sentimentos, às nossas emoções, às nossas percepções, à nossa neuroregulação. Entra lá no nosso site www.mfmindcontrol.com.br. Deixa eu escrever aqui MF Mind Control. Pronto, tá aí para que vocês possam conhecer. E no próximo sábado nós estaremos começando um curso de 8 módulos que chama-se Felicidade como Propósito. Qual é o propósito? Qual é o seu propósito? Não é o meu, não é o do seu outro, do seu marido, da sua namorada, do seu amigo, das pessoas mais íntimas da sua vida. Qual é o seu propósito em relação à sua felicidade? Felicidade como propósito no próximo sábado. E eu ficarei muito feliz em tê-los conosco. Entre lá no MF Mind Control, preencha o cadastro ou mande ali, encaminhe perguntas como é que isso vai acontecer, se é presencial, se é remoto. E nós estaremos conectados pelo celular, via digital, para falarmos um pouco mais sobre a vida, a importância do amor que você deve nutrir por si mesmo. Um belo domingo, Deus abençoe a cada um, que seja um domingo cheio de paz, de entendimento, de acolhimento. Acolha a si mesmo, ame a si mesmo. Diga para si mesmo todos os dias o quanto você é importante para a sua vida. Um abraço e até a próxima.